Nós estamos preparando para o mês de maio, que é o mês das casas de paz. Nesse mês, todos os nossos life groups, pelo menos de adolescentes, jovens e adultos, tá? Talvez as de crianças não, mas de adolescentes, jovens e adultos, todos eles vão pulverizar. O que a gente quer dizer por pulverizar? Tá? Todos eles vão gerar vários grupos pequenos de grupos de evangelismo, que nós estamos chamando casas de paz. Esses grupos pequenos de evangelismo vão ser liderados pelo um líder daquela casa de paz. Esse líder, antes dele poder liderar uma casa de paz, do jeito que nós fazemos na Paz Church, é que ele já deve ser, não só deve ser, ele precisa ser necessariamente, para ele poder até liderar uma casa de paz, ele já tem que ser qualificado para ser um líder de life group. Mas para ele poder ser qualificado para ser um líder de life group, ele tem que primeiramente ser qualificado para ser um discipulador. E nós até falamos que uma das qualificações mais importantes para ele ser um discipulador é o Expresso 1, que foi feito ontem aqui. E eu quero parabenizar os pastores de rede, os supervisores de setor e todos os líderes de life group, porque aqui estava lotado, literalmente lotado ontem, né, pastor Giovanni? Foi lindo demais. Aqui estava lotado o Expresso 1. Isso me emociona, porque são centenas e centenas e centenas de discipuladores sendo bem preparados para cuidar bem de vidas. Sabe, é uma coisa fenomenal. Porque eu vou te falar, é uma grande revolução que está acontecendo, inclusive aqui em São Paulo, para a glória de Jesus. Por quê? O que acontece? Por anos e anos e anos, as igrejas sérias que eu estou falando, as igrejas evangélicas sérias que creem na Bíblia, elas têm pregado o evangelho tão maravilhoso do Senhor Jesus. E por causa disso, milhões converteram ao Senhor Jesus, entregaram a vida para Jesus. O grande problema não foi a falta de pregar o evangelho. O grande problema não foi de ganhar muitas pessoas por Jesus. O grande problema é que as igrejas, eu falo com muito carinho, em geral, não fizeram discípulos. Então, o que acontece? Houve um fenômeno muito triste, não só em São Paulo, mas ao redor do mundo. Milhões e milhões de desviados. Milhões e milhões de pessoas que não desviaram de Jesus, às vezes só porque elas são muito compromissadas mesmo com Jesus, mas por ninguém cuidar, por ninguém ensinar os princípios da fé, elas ficaram meio perdidas. Então elas às vezes ainda estão seguindo Jesus, mas não estão congregando fielmente em lugar nenhum. Então é um fenômeno que hoje existe, não só em São Paulo, mas ao redor do mundo. Milhões e milhões e milhões de desviados, e também milhões e milhões e milhões de desigrejados. Qual foi o problema? A falta de discipulado, gente. Ninguém foi ensinado em como discipular. Aliás, eu falo com muito carinho, muitas vezes, muitos pastores não sabiam discipular. Muitos pastores não sabiam discipular as pessoas. Imagina, se o pastor não sabe discipular, aí que as ovelhas não vão saber discipular mesmo. Mas olha a revolução que Deus está fazendo. Hoje, milhares de cristãos estão aprendendo não só como ganhar vidas por Jesus, porque isso aí já era bem ensinado, mas agora milhões de cristãos estão aprendendo como discipular, como cuidar. E ontem foi intensivo, né? Foi mais ou menos de 3 horas até quase 9 horas da noite, intensivo, 6 horas poderosas aí de pessoas aprendendo como discipular. Foi muito emocionante aqui, né? Foi muito emocionante e eu vendo assim os olhos das pessoas brilharem, elas aprenderem a realmente como cuidar bem de vidas. Isso é maravilhoso. Vamos mostrar agora, então, mais uma vez, o trilho do discipulador, ou seja,
como se qualificar para se tornar um discipulador. Só para recordarmos aqui rapidamente, o trilho do discipulador. Veja bem, as 9 qualificações para ser um discipulador. Você pode ver que a maioria aqui, como já foi falado aqui antes, mas só enfatizando, a maioria aqui, qualquer cristão sério com Deus e compromissado com a sua igreja local, com a sua família espiritual, a maioria ele já devia fazer mesmo, tá? Por exemplo, ser membro da Paz Church, congregar fielmente no culto de celebração e life group, completar o acompanhamento inicial, aquele primeiro livrinho, e também se comprometer de fazer os outros 2 livrinhos. Todo cristão, a gente espera desse comportamento, essa dedicação. Isso é o básico do básico, não é mesmo? A classe Nova Criatura é o básico do básico. A classe Nova Criatura dá o abecedário da vida cristã. Quantos pastores que já falaram comigo, pastores sérios, não estou falando pastores assim, de meia tigela, que foram ordenados. Sabe aquele tipo de igreja que o cara ainda está molhado com a água do batismo e já está sendo ordenado pastor? Não é esse tipo de pastor, não. Estou falando de pastor sério, que teve um preparo, às vezes até já fez uma faculdade teológica. Quantos desses tipos de pastores me falaram, olha, pastor Eibe, a classificatura foi tremenda. Ela é tremenda, porque ela constrói um alicerce. Muitos cristãos ouvem pregações bonitas, mas nunca receberam o abecedário cristão. É como se fosse ir assistir uma palestra na faculdade, mas o cara nunca fez o ensino fundamental ainda, entendeu? Então a classe Nova Criatura é muito importante porque ela dá o alicerce. E olha, eu e o pastor Arão, nós investimos horas e horas e horas para preparar, não só nós 2, mas outros também profissionais, para preparar uns vídeos assim. E eu já estou dando a classe Nova Criatura, né, mais do que 40 anos, ou mais ou menos uns 40 anos, que eu estou dando a classe Nova Criatura. Então, nós gravamos de uma forma bem profissional. Aliás, até alguns que já fizeram com esses vídeos meus, agora podem saber que eles ficaram ainda mais modernos. Nós fizemos eles ainda mais cheios de interação. São muito dinâmicos, tá? Os vídeos da classe da Nova Criatura. E aí, o Expresso 1. Tá? O Expresso 1, até agora, tudo o cristão normalmente... nós esperamos que todos os cristãos sérios que congregam na Paz Church façam tudo isso aqui, exceto o Expresso 1. O Expresso 1 não necessariamente todo cristão deve fazer, mas sim aqueles cristãos que querem levar a sério a grande comissão e fazer discípulos. E, para ser bem honesto com você, nós esperamos isso, nós queremos isso de todos os membros da Paz Church, mas nós não vamos forçar a pessoa. Pode ser um membro da Paz Church sem nunca discipular outra pessoa, mas nós vamos amorosamente encorajá-los a fazer isso. Por quê? Porque não foi uma sugestão que Jesus deu, não foi a grande sugestão, não, foi a grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações. Muito bem, ser batizado no Espírito Santo, ser dizimista fiel, isso aí qualquer cristão sério, que conhece bem os princípios da palavra, deve querer também a fazer. Aí vem outra coisa também, que também não exigimos, mas para quem quer ser um discipulador, sim, aí ele deve fazer, que é assistir os vídeos do treinamento prático do discipulador, que estão nesse link aqui, olha, paz.church/discipulador. São 3 vídeos pequenos, onde a gente ensina como usar um manual do discipulador e depois o número 9, ser aprovado para ser discipulador. Agora, ele agora já é um discipulador, né? Então, agora está pronto para o próximo trilho. Vamos ver o próximo trilho. O trilho do líder de Life Group. Esse é azul, eu gosto muito desse. Mostra o trem de novo, acho muito bonito esse trem.
Tudo azul desse jeito. Amém. Muito bem, vamos continuar. Perdoe, irmãos. Amém. Então, as 9 qualificações para ser um líder de life group. O primeiro, você já viu, completou as outras 9 para ser um discipulador. Então, das 9, 1 já foi ser um discipulador. 2, ser batizado por imersão. 3, completar o TLC em videoaulas. Esse aí, por enquanto, não precisa fazer, tá? Esse é o único que está faltando a gente regravar essas videoaulas, porque elas já foram gravadas no passado, mas agora temos que regravar porque elas ficaram bem desatualizadas. 4, completar o Expresso 2. Quando que vai ser o Expresso? Eu já sei, mas quero que vocês saibam também. Quando que vai ser o Expresso 2? Isso mesmo, 25 de março, esse mês. 25 de março, intensivão, no sábado à tarde. Fala com o seu patrão, conversa com ele, para você poder não trabalhar naquele dia, se você normalmente trabalha no sábado. Venha, participe, vai ser top demais. 25 de março. Frequentar fielmente o Tadel por 2 meses antes de se tornar líder. Olha, nós ainda estamos mais do que 2 meses antes de maio, então você já está qualificado. Olha para o seu vizinho e fala assim: parabéns que você está no Tadel, aleluia. Tá bem? E 6, podem parar de falar agora. Completar os outros 2 níveis do discipulado e continuar sendo discipulado 1 a 1 regularmente. 7, auxiliar o líder de life group, pastorear e conduzir 2 ou mais pessoas através do livro Acompanhamento Inicial e Vida Cristã Exemplar. Obviamente, para liderar um life group, precisa ter uma vida exemplar. Uma vida exemplar. Incluindo o casamento legalizado, aprovação para ser líder pelo discipulador e líder do life group e entrevista com o pastor de rede. Muito bem, agora, o que acontece? Eu quero te encorajar, tá, a fazer. O Expresso 1 já foi, né? Foi ontem. O Expresso 2, que é 25 de março, não esqueça de fazer, pode mostrar essa data aí, Expresso 2, 25 de março. E outra coisa que eu quero encorajar você para fazer, se você não fez ainda, é a classe da nova criatura. Tá? A classe nova criatura, se você não fez ainda, eu quero te encorajar. Eu fico impressionado o tanto de gente que ainda não fez a classe de criatura. Olha, isso aí é o beabá aqui na Paz Church, para você entender até o nosso DNA, o que a gente crê. Por que a gente crê o que a gente crê? Então, por exemplo, se alguém viesse perguntar para você, é pecado ou não comer galinha cabidela, que chama, né? Galinha cabidela, que é galinha misturada com sangue, que eles preparam, é pecado ou não? Na classe de criatura você vai aprender se é pecado ou não, tá? É pecado. Por que a igreja Mormon não é considerada uma igreja evangélica? Na classe da nova criatura você vai saber disso. Maçom pode ser membro da Paz Church? Na classe nova criatura você vai aprender muito sobre maçonaria, tá? Você vai aprender muitos segredos aí, entendeu? O que distingue uma igreja evangélica de uma seita falsa? Tudo isso você vai aprender. A Trindade, você vai aprender sobre espírito, alma e corpo. Você sabe que muitos cristãos não sabem a diferença entre espírito e alma. São coisas básicas, todo crente deve saber, mas muita gente, até formada de faculdade teológica, não sabe. É impressionante. Então, são coisas que todo mundo deve saber. Quais são os 3 tipos de batismos? As doutrinas básicas da vida cristã. É muito, muito importante. Então, se você não fez a classe nova criatura, é importante fazer. Agora, se você não fez a classe nova criatura ainda e não for liderar uma casa de paz, tá? Se você não fez a classe nova criatura e não for liderar uma casa de paz ainda em maio,
né? Você ainda fala, não, eu ainda não vou liderar uma casa de paz. Então você pode fazer a classificatura com calma e fala com o seu pastor de rede, ele vai te explicar. Então, quando que estão funcionando exatamente as classificaturas? Aqui é paralelo ao Tadel, né? Paralelo ao Tadel naquelas salas, no auditório 2. Uau, tanto de manhã como à tarde. Tanto de manhã como à tarde, a classe da Nova Criatura está funcionando no auditório. Agora mesmo, a classe da Nova Criatura está funcionando, paralelo ao Tadel. Eu sugiro isso. Vai ser um tempo bem investido, mas eu acho que chega um pouquinho mais cedo, né? 8h15, porque aí eu acho que em 3 meses, mais ou menos, dá para você fazer toda a classe bem cuidadosa, sem ser apressado. Essa é a melhor forma de chegar às 8h15, todo domingo de manhã, ou 3h45, toda a tarde, e fazer essa classe bem com calma, todas as aulas. Aí, meu irmão, aí você vai estar muito bem alicerçado, você vai entender muitos princípios básicos da vida cristã, tá bem? Agora, aí, deixa eu te falar, uma vez que a pessoa já está praticamente terminando tudo isso, tá bem? E ela vai... eu esqueci de falar. Se você for liderar a casa de paz e ainda, por acaso, não fez a classe da Nova Criatura ainda, aí é muito urgente e importante você falar com o seu pastor de rede, porque ele vai falar com o pastor Michelo, tá certo? E, excepcionalmente, não é que você vai poder se tornar líder de casa de paz sem fazer a classificatura. Não, você vai ter que fazer a classificatura, mas você vai poder fazer online de uma forma um pouco mais rápida, sem sacrificar nenhum do conteúdo. Só vai levar mais do seu tempo, vai ser uma coisa mais intensiva. Você vai fazer a mesma classe da Nova Criatura, sem sacrificar nenhum pingo do conteúdo, só que vai fazer mais rápido, para que, quando chegar em maio, você vai estar pronto para poder liderar uma casa de paz, tá certo? Muito bem. E eu estava falando sobre o projeto Natanael 3. Tá bem? O projeto Natanael 3 é o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é começar a ter pessoas que você quer ganhar para Jesus. Pessoas que você começa a orar e jejuar por elas. Nós chamamos eles de Natanaéis, e vou explicar daqui um pouco por que a gente chama eles de Natanaéis, tá? Mas você vai começar a orar e jejuar por essas pessoas. Por que a gente chama Projeto Natanael 3? Porque uma sugestão é você ter pelo menos 3 pessoas não cristãs, ou que estão totalmente desviadas ou totalmente desigrejadas, que você quer realmente ganhar para Jesus, ou de volta para Jesus, tá certo? Então, são 3 Natanaéis, e se você for mulher, você vai escolher 3 Natanaelas, e se você for criança, vai escolher 3 Natalhainhos. Tô brincando. Aí, então, é igual o pastor Eliel, né? Nosso life group, isso é o life group, o meu life group, o nome do meu life group é Isso é Só o Começo. Aí, quando foi para gerar o life group de crianças, que é ligado ao nosso life group, mas é um life group mesmo de crianças, aí o pastor Eliel deu o nome. Isso é só o comecinho. Mas amém. Agora, nós vamos fazer o seguinte: eu quero chamar aqui o meu querido irmão Marcos, porque ele vai dar um testemunho aqui. Vem aqui, Marcos, querido. O Marcos vai dar um testemunho de como ele fez e como eles estão fazendo lá para alcançar mais pessoas para Jesus. Como ganhar vidas para Jesus? Quais são algumas ideias criativas? Conta aí, por favor, querido irmão Marcos. Ali. Vamos receber o Marcos com uma forte salva de palmas. Oi, Yes. Bom dia. Bom dia, pessoal. O pastor Eibe me fez esse convite e eu queria estar compartilhando o que o Espírito Santo tem feito, o que eu tenho visto o Espírito Santo fazer, vivido e ouvido, né?
na rede que eu faço parte. Primeiramente, tudo começou no Paz Woman, do ano passado, quando as mulheres iam se reunir aqui na igreja. Todos os homens falaram: a gente precisa fazer alguma coisa. Precisamos se reunir, jogar a conversa fora, criar um ambiente de comunhão. Vamos fazer um churrasco, como bons homens que somos, claro. Chegando no churrasco, foi tremenda a comunhão. Precisamos fazer isso todo mês, pelo menos. Tiramos afinidades e conhecemos as pessoas mais profundamente. E uma dessas afinidades que nós descobrimos lá, todo mundo gostava de jogar futebol, mas não jogava há muito tempo. Vamos fazer um futebol dos cansados, assim, 15 dias a cada, 15 dias para ter recuperação e tudo mais. Conseguimos fazer o futebol e foi tremendo também. As pessoas vão lá para se divertir, brincar, correr. Competição fica em segundo plano, porque é dos cansados, né? Aí a gente deixou a competição em segundo plano, mas comunhão tremenda, amizades novas e etc. e tudo mais. Agora, voltando aqui ao tema Natanael, aconteceu algumas coisas assim estranhas, né? Estranhamente santas, eu diria, como o pastor Eibe gostaria de falar isso. Algumas pessoas estavam orando pelos seus Natanaéis e falaram: estou com uma dificuldade de trazer o Natanael para o Life Group, estou com uma dificuldade de trazer o Natanael para a igreja, então vamos fazer o seguinte: Natanael, você quer ir jogar um futebol, você quer ir para um churrasco? As pessoas começaram a trazer o Natanael, e adivinha só, esse Natanael hoje em dia não perde um Life Group, não perde um culto de domingo, esse Natanael não perde um futebol e um churrasco, claro, mas ele não perde nada. E alguns líderes de Life Group também têm trazido as pessoas que não estão bem consolidadas no Life Group. Aí chegou lá, fez amizade com o pessoal, também não perde um Life Group, não perde mais um culto de domingo. E até, tem casos até que um desses que não estavam consolidados foi lá e falou: olha, eu quero abrir a minha casa para fazer um Life Group, que eu quero esse espírito lá em casa, espírito de fraternidade, de comunhão. E ele abriu um Life Group na casa dele, está fazendo novos Natanaéis, está trazendo o pessoal também para o futebol, para o churrasco, e essas pessoas que já foram Natanaéis já estão trazendo outros Natanaéis. Tipo, a gente já está na 3ª ou na 4ª geração de Natanael. Uau, que lindo! E assim, foi tudo isso planejado pelo Espírito Santo, porque a gente só queria ter um tempo de comunhão, um tempo de churrasco junto, futebol e etc. e tal. E olhando para trás, a gente vê como o Espírito Santo tem sido o grande promotor disso, né? Porque imagina, como vou repetir aqui, se o seu Natanael está com dificuldade de vir para um Life Group, aceitar o convite de vir para o Life Group, ou de vir para a igreja, garanto que o futebol e churrasco, se ele não aceitar, eu acho que não sei o que ele aceitaria. Não é brasileiro, né? Muito obrigado a todos. Amém. Eu que agradeço o Marcos. Muito obrigado, Marcos, querido. Fantástico. Então, vocês viram, é algo tão maravilhoso. Enquanto o Marcos estava falando, eu lembrei daquele texto tão conhecido em Atos, capítulo 2, que fala assim: diariamente estavam juntos, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Porque a vida cristã é isso, gente. A vida cristã é algo leve, algo maravilhoso, prazeroso. É gostoso demais estar junto, comendo churrasco, jogando bola e ganhando vidas para Jesus. É a coisa, faz parte da vida cristã, é isso aí. É você estando junto com esse amor, com esse carinho e ao mesmo tempo com essa paixão, essa santa cumplicidade de estar ganhando vidas para Jesus, né? De estar trazendo pessoas lá para o churrasco, e aí todo mundo cerca aquelas pessoas, pratica, né, o fator Barnabé com elas, né? Vai integrando elas na vida da igreja, vai ganhando elas para Jesus. Depois que elas convertem, um deles vai fazer o livrinho com elas, vai trazê-las para a classe da Nova Criatura, entendeu? É algo maravilhoso, é algo lindo, lindo, lindo. Agora, por que esse nome Natanael? Por que a gente chama eles de Natanaéis, pastor? Veja bem esse texto, João capítulo 1, versículos 43 a 45. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Tá? Então,
Veja o quadro aqui. Jesus chega e convoca mais um talmide para fazer parte dos seus talmidim, do seu grupo de discípulos. Ele fala para Filipe: segue-me. E Filipe começa a seguir Jesus. Agora, olha o versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Tá. Para um judeu, Natanael era um judeu. Para um judeu, o Filipe falou um monte de coisa que despertou uma curiosidade tremenda. Por quê? Todo judeu estava esperando já, literalmente, uns 2000 anos, tá? Uns 2000 anos, esse Messias que estava sendo prometido. Igual nós estamos esperando Jesus voltar. Imagina se alguém chegasse: olha, Jesus voltou e tal. Então, você está entendendo? Meu Deus, ai, nós achamos o Messias. É mesmo, cara. Aí ele joga uma outra coisa lá no meio. Ele fala: Jesus o Nazareno, filho de José. Agora, Nazaré, hoje Nazaré é uma cidade grande, mas naquela época Nazaré é uma cidade pequenininha, tinha poucas pessoas, talvez menos do que 350 pessoas morando lá. E era muito desprezadinha. Lá, Galileia já era desprezada pelos os judeus lá do sul. Galileia já era desprezada, lá no norte. Já era desprezada. Nazaré, lá na Galileia, era desprezada, para você ver. Então, era o desprezo do desprezo. Então, olha a curiosidade que ele atiça. Nós achamos o Messias. É lá de Nazaré. O quê? Deu um nó na cabeça do Natanael, com certeza. Mas um nó que causou o quê? Uma enorme curiosidade. E essa é a primeira coisa que você quer fazer depois de estar orando e jejuando para os seus Natanaéis. Você quer atiçar, no bom sentido, uma curiosidade. Talvez você vai falar para ele: cara, nós temos um churrasco que é muito legal. Vários cristãos, sabe, que a gente junta, nenhum de nós somos, né, profissionais na bola, mas a gente joga uma bolinha também e tal, é muito gostoso e tal. Vem lá. Ou talvez você vai falar para a pessoa: olha, eu estou participando de um grupo de amigos que é muito legal. Pensa numa coisa leve e maravilhosa. A gente estuda a Bíblia, mas não importa a religião da pessoa. É muito legal o que acontece. Minha vida está mudando. Ou talvez você vai atiçar a curiosidade dela de outra forma. Cara, eu estou indo para uma igreja. Que leveza, é muito legal. Olha, qualquer pessoa de qualquer religião lá, ela é muito amada. Eu nunca fui tão amado e acolhido numa igreja como essa. Você tem que vir, o pastor é bonito. Não, essa parte aí você não fala. Mas você fala: essa igreja é muito legal. Você vai atiçar a curiosidade da pessoa, entendeu? Você vai atiçar. Isso foi o que Filipe fez. Ele atiçou a curiosidade do seu Natanael. Como que ele atiçou? Compartilhar testemunho pessoal sobre Jesus, tá? Isso que ele fez. Ele falou: nós achamos. Eu estou experimentando nessa igreja uma leveza, um amor. Eu estou experimentando no nosso churrasco algo diferente. Eu estou experimentando no jogo de bola algo diferente. Minha vida mudou lá naquele life group. Você está convidado. Então, você agora vai estar convidando o seu Natanael para algum evento. Ou é um evento ponte, tipo futebol ou churrasco, ou é para o próprio life group, ou para o próprio culto de celebração. Muitas vezes em São Paulo funciona melhor convidando primeiro para o culto, para depois levar para o life group, né? Então, porque a pessoa, para ir para a casa de outra pessoa, às vezes ela é um pouco mais desconfiada assim, mas para ir para a igreja, então você atiça a curiosidade da pessoa,
contando um testemunho. A minha vida mudou, minha vida está mudando. Você tem que vir para os cultos, para o culto também, porque é muito legal lá naquela igreja. Então, você atiça a curiosidade dela, compartilhando um testemunho pessoal sobre Jesus. Agora, olha o próximo versículo, 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Né? Então Natanael ficou, mas pode? Então talvez a pessoa que você vai falar: eu recebi tanto amor, minha vida mudou, minha família está mudando, lá naquela igreja. Aí a pessoa fala assim: ah, é? Mas por que sua família está mudando? Seu casamento mudou mesmo? Aí ele pensa no casamento dele, né? E por quê? Como é isso? Aí você não vai explicar tudo para ela ainda. Você vai falar o que o Felipe falou para o Natanael. Você fala: vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Você mesmo vai ter que vir para experimentar o que eu estou falando. Você mesmo, é só você indo para você ver. Vem e vê. Vem e vê. Diga em voz alta, por favor: vem e vê. Então aí que é o terceiro princípio para o seu Natanael, né? O primeiro é orar e jejuar, depois compartilhar um testemunho pessoal sobre Jesus. O terceiro é o quê? Convide para o culto ou life group, né? Podemos acrescentar aí também, ou um evento ponte, né? Futebol, churrasco, etc. Muito bem? Então convide-o agora para participar. Muito bem? Agora vamos continuar o texto. João 1, 47 e 48. Jesus viu Natanael aproximar-se dele. Por quê? O Felipe, então, está trazendo o seu convidado para o Life Group. E quem é o líder do Life Group? O próprio Jesus. Aleluia. Amém? Então, ele está trazendo o seu Natanael. Felipe está trazendo o seu Natanael para o culto de celebração. Quem é o culto de celebração? É o próprio Jesus. Muito bem. Então, ele está trazendo o seu Natanael. Quando está Felipe aqui ao lado de Natanael, Felipe já era discípulo de Jesus. Natanael é o candidato a discípulo, é o nosso convidado, a primeira cadeira. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, olha o que Jesus disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Esse cara é de verdade, não é falso não, Jesus disse. Aí perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, naquela hora que você estava lá debaixo da figueira, antes do Filipe te encontrar. Aí o Natanael lembra: rapaz, é mesmo, meia hora antes do Filipe me chamar, eu estava lá até fazendo uma oração, o Filipe nem soube, Filipe nem me viu, foi antes do Filipe me chamar. Eu estava lá debaixo daquela figueira fazendo uma oração, pedindo a Deus para ter misericórdia da minha vida, para me mostrar a verdade. Aí o Felipe sabe que é um milagre. Aí o Felipe sabe, ele foi impactado. Isso que vai acontecer com o seu Natanael, porque você já orou e jejuou por ele. Você já contou seu testemunho pessoal. Você já convidou ele agora para o culto, para o life group, para o churrasco, para o futebol. O que acontece? Lá ele vai ter um encontro com a presença de Deus. Durante a adoração do culto, ele vai chorar. A palavra vai parecer que foi feita só para ele. É uma revelação de Jesus. Ele vai ser impactado com a presença de Jesus e com a palavra profética de Deus. Então, olha o resultado, versículo 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora ele passou da cadeira do convidado para a cadeira do seguidor de Jesus. Ele entregou a vida para Jesus. Então você ganhou o seu Natanael para Jesus. Ele deixa de ser um Natanael e ele agora começa o quê? Ter os seus próprios Natanaéis, igual o Marcos falou. Ele agora já é um seguidor de Jesus e ele vai agora convidar os outros. Que coisa linda. Aliás, lá em Santarém, quando nós implantamos isso bem forte, né, foi muito engraçado, porque
às vezes eu chegava no life group, né, para fazer supervisão. E aí, irmãos, tudo bem? Aí a pessoa falava assim: esse aqui é meu amigo, e todo mundo abraçando ele, tão feliz. Você podia ver que aquele convidado estava sendo tão amado. E aí a pessoa falava: ele é meu Natanael, pastor. E às vezes ele não sabia nada do que era Natanael. Eu falei: eu sou Natanael dele. Não sei o que é isso, mas é bom. Então, mas era maravilhoso, né? E eu lembro um Natanael que foi muito engraçado, porque ele falou, o irmão falou assim para mim: esse aqui é meu Natanael, pastor. Eu falei: que legal. Como é seu nome? Ele falou: Natanael. O nome dele realmente era Natanael. O nome mesmo dele era Natanael. Mas isso é um pouco raro. Mas, né, se for mulher, é Natanaela, viu? Criança Natanaelzinho. Muito bem. Então, olha só que coisa linda. Olha o resultado. Conversão. Vamos ver um versículo de novo? Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei. Ele entrega a vida para Jesus naquele momento. Ele recebe Jesus como o Rei, o Senhor da vida dele, né? Então, qual o resultado? Outro resultado. Primeiro resultado, ele foi impactado com a presença de Jesus. Agora, o outro resultado, ainda mais importante, a conversão. Muito bem. Agora, vamos continuar o texto. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que Jesus disse para ele em efeito? Falou assim: você está feliz, está convertido agora? Mas amém, aquele que começou uma boa obra, ele vai completá-la. Eu vou te falar uma coisa, Natanael, isso é só o começo. Isso que Jesus falou para ele. Amém? Isso é só o começo. Aleluia. Amém. Amém. Mas olha que coisa tremenda. Olha que Jesus fala para ele nessas palavras. É muito forte. Porque aqui nós vemos algo que eu chamo de consolidação. Diga consolidação. Porque veja o texto de novo. Ele fala assim no versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo. Quer dizer, você vai receber revelação. Você vai ver os céus abertos. Diga céus abertos. Céus abertos fala de revelação. Natanael, que acabou de converter, nós vamos te ensinar sobre o tempo a sós com Deus. Nós vamos te ensinar como cultivar, como ter os céus abertos na sua vida. Olha só que coisa linda. Nós vamos te ensinar como ter os céus abertos. Você vai ver os céus abertos. Você vai receber revelação. E olha que mais ele diz: os céus abertos e você vai receber que mais? Os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tá? Então, olha o que isso significa. Tá? Você sabia que isso aí é os anjos subindo e descendo no céu? Isso remete a um quadro, porque todos eles conheciam bem o Velho Testamento. E quem mais que viu os céus abertos e os anjos subindo e descendo na escada? Quem lembra desse texto? Jacó. E você lembra o que o Jacó disse? Essa aqui é a casa de Deus. É a igreja. Esse é uma figura clara e poderosa da igreja. Os céus abertos e anjos subindo e descendo. É a igreja, é a casa de Deus, é onde Deus habita. Deus habita. Não é o prédio. A casa de Deus somos nós, que somos pedras vivas em cima da pedra de esquina, que é Jesus, a pedra fundamental. É a igreja. Os anjos descem e sobem aonde Deus habita, e Deus habita no meio do seu povo, a casa de Deus. Não é forte? Então,
o que Jesus estava falando, em outras palavras, simbolicamente falando? Natanael, você vai ser consolidado na igreja, você vai ser discipulado no Life Group, você vai crescer, porque você vai estar na casa de Deus, onde os anjos descem e vão descendo e subindo. Então, olha só, consolidação, que inclui revelação, né? O TSD, vereis os céus abertos, isso inclui discipulado, tá certo? E integração no Life Group e na vida da igreja. Isso inclui as 5 cadeiras, a classe da nova criatura e o acompanhamento inicial. Que coisa maravilhosa. Então, eu quero te desafiar a começar a orar e buscar a Deus. Quem são meus Natanaéis? Todo dia, quando eu faço aquelas orações, porque eu tenho o meu tempo a sós com Deus, o meu tempo a sós com Deus maior, que é feito, né, de segunda a sábado, né? No domingo e em conferências, coisas assim, quando eu prego, por exemplo, hoje eu estou ministrando 5 vezes, então meu tempo sozinho com Deus é menor, mas ainda tem. Hoje de manhã eu tive meu tempo a sós com Deus, mas no meu tempo com Deus maior, eu tenho uma lista muito grande de coisas pelos quais eu oro, e oro muito. E uma das coisas pelos quais eu oro são os meus Natanaéis. Eu sempre oro assim: Pai, eu vou orar agora no Espírito em línguas pelos meus Natanaéis, as Natanaelas da minha esposa e os Natanaéis dos meus filhos. E aí eu oro em línguas, aí eu oro agora em línguas pelos meus Natanaéis. E eu vou mencionando, eu tenho uma lista bem maior do que 3, mas eu vou orando para os meus Natanaéis. E foi tão maravilhoso, porque segunda-feira retrasado, né? Um dos meus Natanaéis converteu aqui. Então, quando eu fui orar na segunda-feira pelo Natanael, opa! Ele não é mais Natanael, ele converteu, agora ele vai pular para a lista dos meus discípulos, né? Que agora eu tenho que cuidar dele. Ganhou para Jesus, você tem que cuidar. Alguém tem que passar o livrinho para ele, alguém tem que cuidar dele. Então ele já, no meu arquivo, ele já pulou para a lista dos meus discípulos e saiu da lista dos meus Natanaéis. Yes! Que vitória, que bênção. Então, isso é maravilhoso. Orando pelos seus Natanaéis. Orando e jejuando. Depois convidando, né? Vem e vê, né? Atiça a curiosidade, ele fica querendo ir. Aí você fala, então vem e vê. E aí ele vai ter revelação de Jesus. Uau! Ele vai entregar a vida para Jesus. E aí vem a próxima parte: consolidar, integrar na vida da igreja local, no Life Group, no discipulado, acompanhamento inicial, classe nova criatura e etc. Não é maravilhoso isso? Amém?